No socialismo, não existe sistema de preços. Sem preços, é impossível alocar recursos de forma racional. Sendo assim, no socialismo não existe economia, e isso leva a uma completa crise de abastecimento e escassez de recursos. O argumento que eu vou explicar aqui hoje é o argumento do grande economista e expoente da escola austríaca, Ludwig von Mises, que criou o famoso argumento da impossibilidade do cálculo econômico na economia socialista. Para entender esse argumento, é necessário primeiro entender o seu contexto. Atualmente, a maioria das pessoas não apoia o socialismo, porque as experiências socialistas já mostraram que esse modelo econômico não só ele é ineficiente, como ele leva à completa destruição, à pobreza e ao genocídio. Qualquer pessoa que defende o socialismo hoje, basicamente, é uma pessoa que nega a história, um desequilibrado mental, talvez. Mas no passado não era assim, né? O principal ponto da história que reflete as mazelas do socialismo é a história da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida em duas partes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, sendo que a parte oriental ela estava sob o controle dos comunistas e a parte ocidental sob o controle de capitalistas. Então, você tinha uma mesma região, que tinha um povo com a mesma cultura, com a mesma religião, que foi separado durante 40 anos, cada um deles em um regime econômico diferente. Enquanto que a parte oriental viveu no socialismo, a parte ocidental viveu no capitalismo. E o resultado disso foi que a parte socialista era horrível, era péssima, todas as pessoas fugiam de lá. Foi necessário construir um muro para evitar isso, mas ainda assim as pessoas fugiam, até que finalmente o muro foi destruído, né? Aí a queda do Muro de Berlim marcou a decadência dos regimes socialistas e escancarou as falhas desse sistema. Então, hoje é muito fácil você dizer que o socialismo não funciona porque ele foi tentado e não deu certo. Só que você não precisa tentar um modelo econômico ou uma teoria econômica para saber que ela está errada. Mises, em 1920, quando ele escreveu o seu artigo, mostrando o argumento da impossibilidade do cálculo econômico, ele já previu que todas essas coisas iriam acontecer. Só que em 1920, quando ele criou esse argumento, não existiam esses resultados dessas experiências socialistas para provar que não funcionava. Na verdade, o que acontecia é que o liberalismo, o capitalismo e o livre mercado estavam sendo fortemente questionados e as ideias socialistas eram altamente populares nessa época. Posteriormente, Mises escreveu um livro, em 1922, onde ele colocou esse artigo junto com outros que ele falava sobre esse mesmo tema. Mas, então, o que é o cálculo econômico? Para explicar o argumento de Mises, nós precisamos primeiro entender alguns princípios do capitalismo. O capitalismo ele é um termo marxista para designar o sistema econômico que surgiu depois do feudalismo. Mas livre mercado sempre existiu, porque livre mercado são as livres trocas entre os indivíduos, as livres trocas de títulos de propriedade entre indivíduos de forma voluntária. Então, no começo, essas trocas elas eram feitas de forma direta, que é o chamado escambo. Só que tinha um problema com isso, que era que para você trocar uma coisa com uma pessoa, era necessário que ela precisasse exatamente do que você produz para que você conseguisse o que você desejasse. Então, na medida em que a economia foi ficando mais complexa, esse problema ficou muito generalizado, o que fez com que surgisse as trocas indiretas. As trocas indiretas, elas passaram a ser feitas com um bem que tinha muita liquidez, que muitas pessoas na economia usavam e que condicionou-se a se chamar de moeda. Então, essa moeda era um bem indireto que tinha muita liquidez, que muitas pessoas usavam, e ele poderia ser usado para trocas sem que você precisasse encontrar uma pessoa que precisasse exatamente do que você produz, porque você poderia agora fazer trocas indiretas. E o fenômeno das trocas indiretas fez com que surgisse o preço. E o que é o preço? Bem, a maioria das pessoas vai dizer que o preço é um número, né? Quando você vai no mercado, ou quando você precisa de algum produto ou serviço, você tem um número lá, né? Por exemplo, você vai comprar um saco de arroz e custa R$20.
Então o preço é o número, né, aquela quantidade monetária que você precisa pagar para você adquirir aquele saco de arroz, ou qualquer produto ou serviço. Mas o preço, no livre mercado e no sistema de trocas indiretas, ele é muito mais do que isso. O preço ele é uma fração de informação absolutamente importante para coordenar todo o processo produtivo dos bens que nós utilizamos. O preço ele reflete toda a atividade produtiva que foi instrumentalizada para produzir aquele bem. Desde o transporte, a extração, o investimento, a mão de obra, os insumos, a matéria-prima, tudo isso vai ser contabilizado no preço e essa informação vai ser utilizada pelos produtores, pelas pessoas que produzem bens e serviços, para saber se o negócio, se o empreendimento ele é viável ou não. Então, se você consegue produzir aquilo, você consegue vender por um determinado preço e obter lucro de forma que o seu empreendimento seja viável, então você vai produzir, você vai continuar produzindo. Se você não conseguir vender, ou se você conseguir vender somente por um preço que cause prejuízo, então o negócio não é viável e não existe demanda efetiva suficiente por aquele bem. Então você não vai produzi-lo. É assim que o sistema de livre mercado funciona. Mises ele determinou dois conceitos, que são os bens de ordem mais alta e os bens de ordem mais baixa. O que é isso? Os bens de ordem mais baixa são os bens que você consegue controlar toda a cadeia de produção. Por exemplo, produção de tomates. Vamos supor que eu plante tomates aqui no quintal da minha casa. O tomate, então, ele vai ser um bem de ordem mais baixa, porque eu consigo controlar toda a cadeia de produção do tomate. Eu posso comprar sementes, eu posso plantar, aí eu posso cuidar do tomate, aí eu posso colher o tomate e depois vender. Eu controlo tudo. Agora, a maioria dos bens que nós utilizamos na sociedade, eles não são desse tipo. Eles são do outro tipo, que são os bens de ordem mais alta. E o que é um bem de ordem mais alta? É um bem que ele tem uma série de componentes e cada um desses componentes ele tem uma cadeia de produção específica. E o cara que produz o bem final, o bem de ordem mais alta, ele não tem ciência de todas as cadeias de produção dos bens intermediários que são necessários para produzir o bem final. Por exemplo, celular é um bem de ordem mais alta. O celular ele tem uma série de componentes, cada um deles com uma cadeia de produção específica. O vidro da tela do celular tem uma cadeia de produção, a parte elétrica do celular tem outra cadeia de produção. E cada um dos componentes aqui é produzido em um lugar diferente do mundo, por uma indústria diferente. E como que o cara que produz o celular e que distribui ele consegue juntar tudo isso? Será que ele conhece todas as cadeias de produção e exatamente tudo da forma como é feita? Não. O que acontece é que ele sabe o preço de cada um dos bens intermediários que ele precisa para produzir o celular, e aí ele vai pegar esse preço e usar ele para calcular o preço final do celular para ver se as pessoas estão comprando, se as pessoas vão comprar e se isso vai ser viável, se vai ser viável produzir o celular. Então, a maioria dos bens que nós utilizamos, até coisas simples, tipo canetas ou lápis, são bens de ordem mais alta. São bens que têm uma complexa cadeia de produção com bens intermediários e tudo isso é coordenado por meio do preço. E o cálculo econômico é esse cálculo que o empresário faz e que os empreendedores fazem para saber se os negócios são viáveis. Entendeu? Para saber o quanto que ele vai ter de lucro, para onde que ele vai mandar o produto dele, porque isso também é importante, porque alguns lugares têm mais demanda do que outros, então o preço vai estar mais alto. Então eu vou preferir mandar o meu produto para o lugar onde é que o preço é mais alto, porque aí eu posso lucrar mais. Só que no meu egoísmo de lucrar muito, porque eu sou muito malvadão, eu acabo atendendo a demanda de um lugar, porque se o preço está muito alto é porque a demanda está muito alta, e aí eu envio mais produto para lá. Então, tudo isso é o cálculo econômico. E ele só pode ser feito porque existe preço. Porque o empresário ele é capaz de fazer um cálculo monetário com o preço para determinar se os empreendimentos são viáveis, para determinar se existe demanda e se ele está atendendo a demanda do consumidor. É assim que funciona no livre mercado. Nenhum homem, ou grupo de homens, ou instituição, ele é capaz de ter ciência de todo o processo produtivo, de todas as cadeias de produção dos bens intermediários para produzir o bem de ordem mais alta. Imagine um lápis ou uma caneta. Nenhum homem tem capacidade de construir a caneta que você usa, a caneta Bic ou a caneta Compactor,
sozinho. Ou uma empresa produz ela sozinha. Não, isso é uma coordenação de várias empresas, muitas vezes de forma internacional. Às vezes o plástico da caneta é produzido na Tailândia, aí o componente metálico é produzido nos Estados Unidos, e aí tudo é montado numa empresa na Argentina, e aí distribuído por uma empresa brasileira. Então, toda essa coordenação não é conhecida por uma pessoa só, entendeu? Não é coordenada por uma empresa só, nem por uma instituição, porque fazer isso seria impossível. Isso só é permitido porque o preço ele consegue transmitir toda a informação na cadeia de produção de forma eficiente, rápida e que dá certo. Então, o capitalismo ele é um sistema de produção indireto, que só é possível por causa do preço para coordenar toda a cadeia de produção dos bens de ordem mais alta. Agora, e no socialismo? A proposta do socialismo é que a economia não esteja em mãos privadas. O socialismo propõe a abolição da propriedade privada, a abolição da moeda, a abolição do sistema de preços. E ele propõe o planejamento econômico e central da economia. Qual que é o problema disso? O problema disso é que não vai ter cálculo econômico, porque sem preço não tem como coordenar as cadeias de produção e tudo isso vai ter que ser feito por uma instituição, que é o Estado, com os seus burocratas e os seus planos econômicos. E isso é impossível. Você acaba com a racionalidade econômica, porque não tem como o Estado conhecer e controlar de forma eficiente todas as cadeias de produção dos bens intermediários para produzir bens de ordem mais alta. E quase tudo que você usa são bens de ordem mais alta. É por isso que o socialismo não dá certo. É por isso que ele não tem capacidade de atender a demanda da população. Entendeu? Alguns produtos, eles são altamente necessários para as pessoas sobreviverem, como, por exemplo, alimentos, medicamentos, serviços de saúde, infraestrutura, saneamento. E nada disso vai conseguir ser produzido, porque você não tem sistema de preços. É por isso que no socialismo as pessoas morrem de fome, as pessoas morrem de doença, sem contar o genocídio que é feito pelo governo, né, matando as pessoas diretamente. Então, o socialismo é impossível porque não existe cálculo econômico no socialismo, porque não existe sistema de preços. Além disso, como não tem cálculo econômico, não tem como determinar se o que o Estado produz por meio das suas empresas estatais está atendendo demanda ou não. Porque os capitalistas sabem se eles estão atendendo demanda pelo fato de que os produtos estão sendo vendidos. Se os produtos estão sendo vendidos, a demanda está sendo atendida. Okay? Se o preço está mais alto, então tem uma simetria de oferta e demanda, você vai produzir mais para você lucrar mais. Certo? E se um bem tiver uma lucratividade muito alta, isso gera um incentivo para mais agentes econômicos produzirem aquele bem. A gente viu isso na pandemia, por exemplo, com o álcool gel. O preço do álcool gel subiu muito e empresas que não tinham nada a ver com álcool gel começaram a produzir álcool gel. Porque o incentivo econômico do preço alto fez com que o lucro com a produção de álcool gel aumentasse e as empresas começaram a produzir muito dele. E aí o preço estabilizou depois. Também, sem o preço, não tem como determinar a demanda dos consumidores. Lembra que eu falei que quando o preço aumenta muito, o capitalista tende a mandar mais produto para aquele lugar, para aquela localidade onde é que o preço está mais alto, e aí, de forma egoísta, atendendo a demanda? No socialismo não tem como saber fazer isso. Não tem como saber onde está a demanda porque não tem preço. Então, o Estado, quando ele vai fazer a distribuição dos bens, ele não tem como saber quais lugares que precisam. Ele só vai saber depois que já for tarde demais, depois que todo mundo já tiver morrido de fome, todo mundo já tiver morrido de doença. Né? No planejamento econômico socialista, ele é sempre feito de forma retrospectiva. Ah não, o que aconteceu no ano passado? O que aconteceu no mês passado? E aí já é tarde demais. O preço, ele é muito rápido. Toda vez que você vai no mercado e você compra alguma coisa, você manda um incentivo para o mercado. Você altera o preço daquele produto de forma pequena, às vezes infinitesimal, mas só que você altera. O preço, ele é uma quantidade objetiva do valor que as pessoas dão para aquele bem em todo o mercado. É o resultado da ação econômica de todos os agentes do mercado, todos os produtores e todos os consumidores, para criar aquela fração de informação importantíssima que vai guiar todo o processo produtivo. Sem isso, não tem como produzir de forma racional. Não existe racionalidade econômica no socialismo. Não existe economia no socialismo. Então, o resultado do socialismo é que
Os recursos não podem ser alocados de forma racional, não há nenhuma coordenação do complexo processo produtivo dos bens intermediários, não tem como determinar a demanda por bens, nem aonde ela está, nem se ela existe, e não existe produção racional, o que faz com que haja uma completa escassez de recursos, inclusive de comida, inclusive de medicamentos, inclusive de saúde, inclusive de coisas que são absolutamente essenciais para as pessoas sobreviverem. E o que permite o cálculo econômico, então? O economista Ludwig von Mises, ele cita 3 coisas fundamentais. Número 1, propriedade privada dos meios de produção, de todos os meios de produção, dos bens intermediários, dos bens de ordem mais baixa e dos bens de ordem mais alta. Segundo, liberdade de troca de bens e serviços. Isso é absolutamente essencial, porque você precisa coordenar o processo produtivo por meio do preço e isso precisa ser livre, para que os empresários consigam calcular a lucratividade, se o negócio é viável, enfim, o cálculo econômico. E terceiro, uma moeda forte. Por quê? É necessário que exista uma moeda estável, que não sofra inflação, porque o lucro dos capitalistas e das grandes empresas, ele é calculado no longo prazo. Quando você constrói uma empresa, né, uma indústria, você vai ter um lucro no longo prazo, depois de vários anos. Então, se você calculou o seu lucro e todo o seu empreendimento com uma determinada quantia, usando a moeda, se essa moeda, por acaso, alterar muito o seu valor, por causa de inflação, por exemplo, por causa de mandos e desmandos do governo, você põe em risco todo o seu empreendimento. Porque a margem de lucro que tornaria viável o seu negócio, por exemplo, você calculou tudo para você ter uma margem de lucro de 25%, né? Só que aí houve uma inflação e agora esses 25% se tornaram 5%, e aí o seu negócio não é mais viável e você não vai conseguir pagar todos os custos que você teve e você entra em crise e vai à falência. Ou seja, é necessário essas 3 coisas: uma moeda forte, liberdade de troca de bens e serviços e propriedade privada dos meios de produção. Se existe esse problema, então, por que o socialismo não entra em colapso imediatamente? Por quê? No planejamento econômico socialista, que é feito de forma retrospectiva, ele sempre usa os dados antigos. Então, a economia ela ainda consegue funcionar um pouquinho, de forma muito porca e ridícula, durante um tempo, porque usando os dados econômicos do passado. Só que os dados econômicos, a demanda dos consumidores, muda a todo instante. Então, no final das contas, o socialismo entra em colapso. Pode ser que ele demora mais, se for o caso de você ter um país com muitos recursos, né? Como, por exemplo, a União Soviética, que era um país imenso, mas ele vai entrar em colapso. Inclusive, em países pequenos, o socialismo entra em colapso muito mais rápido. Outra coisa, os países socialistas, geralmente, eles trapaceiam, porque eles abolem o sistema de preços no país, só que eles olham o sistema de preço dos outros países. Então eles vão lá e olham os preços dos insumos, das matérias-primas, nos outros países, e eles colocam isso no seu cálculo econômico. Quer dizer, no seu planejamento econômico, né? Porque Estado não consegue fazer cálculo econômico, ele faz um planejamento central completamente arbitrário. As empresas socialistas na União Soviética, elas tinham umas cotas de produção, cara. Como não existe sistema de preço, não tem como você coordenar, não tem como você definir. Você vai produzir tanto dessa matéria-prima, aí eu vou comprar, aí com essa matéria-prima eu vou produzir isso, que eu vou vender para outra empresa, para ela produzir outra coisa, não tem como fazer isso. O Estado ele vai lá, ele definia cotas para as empresas, e essas cotas eram completamente arbitrárias. Por exemplo, tinham empresas de parafuso, que produziam parafuso para carros, que tinham cota de peso por parafuso. Tipo assim, você tem que produzir tantas toneladas de parafuso para carro. E aí eles iam e produziam uns parafusos imensos, assim, pesados, que não serviam para nada. Quer dizer, esse é outro problema. Você não sabe se o que você está produzindo vai ser utilizado, né? Porque no livre mercado, você faz contratos. Você vende para a empresa. Você tem como saber se o que você está usando está sendo usado de forma produtiva, porque você está vendendo. Agora, no socialismo, não. O cara faz um planejamento, a empresa produz, e ficou por isso mesmo. Não tem como você saber se isso foi produtivo, se isso atendeu demanda. Não tem como. Aí tem gente que vai falar o seguinte: mas você está batendo num cachorro morto, porque não tem ninguém mais hoje que defende socialismo. E isso é uma mentira, porque tem vários políticos aí que são socialistas, tem várias pessoas que defendem isso não ironicamente, infelizmente. Tem vários países que são socialistas hoje e que passam por esse processo horrendo, que é a estatização dos meios de produção, e tem países que estão passando por um processo
socializante, igual a Argentina, igual a Venezuela. A Venezuela já está no completo socialismo já, né? Então isso é um perigo. E tem mais. Esse argumento que eu dei aqui, ele não se aplica só para completa estatização da economia. Ele se aplica também se o socialismo for aplicado a apenas um setor da economia, né? Então você tem toda uma economia de livre mercado, só que você tem um setor que o Estado ele pega para si, ele estatiza, né? Naquele setor, o problema da impossibilidade do cálculo econômico estará presente, e você terá esses mesmos problemas que eu citei. Tá? Então, mesmo que o socialismo aconteça em um setor, esse argumento vale. Outra coisa, o socialismo ele não consegue lidar com novas invenções e tecnologias. Porque quando você inventa uma coisa nova, tipo um smartphone, vamos supor que inventou o smartphone hoje, né? Como é que você vai saber o quanto de smartphone que você tem que produzir, né? O preço é que vai determinar. Você vai jogar o seu produto no mercado, vai ver se as pessoas aceitam, se as pessoas compram, e dependendo do resultado, você vai produzir mais ou menos. Então é isso. No socialismo não tem como determinar. Porque como não tem sistema de preços, não tem como você saber o quanto que você tem que produzir, ou se o seu empreendimento foi um completo fracasso, né? Outra coisa. E se as pessoas mudarem de opinião? As pessoas mudam de opinião o tempo todo. Se o Estado ele usa dados retrospectivos, vamos supor, no ano passado as pessoas gastavam 5% do seu salário para comprar bebida alcoólica. Tá bom, então vamos usar esse dado para produzir bebida alcoólica esse ano, né, nossas indústrias estatais. Só que esse ano as pessoas querem gastar 10% por algum motivo, né? E aí? Você usou o dado do ano passado, mas você não tem os dados desse ano, porque você não tem sistema de preços, né? Você pode achar que isso é uma coisa boba, mas às vezes a gente precisa de uma mudança muito rápida no processo produtivo. Por exemplo, em um estado de pandemia, onde que os serviços médicos, em alguns setores, eles se tornam muito demandados, a gente precisa de uma reação rápida. O Estado não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Somente o mercado, o sistema de preços, tem uma capacidade de responder isso de forma rápida e eficiente. O Estado não consegue, porque ele sempre vê o problema depois que já é tarde demais, porque não tem preço. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Em síntese, no socialismo, o cálculo econômico é impossível. Não existe economia no socialismo, porque não tem sistema de preços. Sem sistema de preços, é impossível alocar recursos de forma racional. É impossível atender demandas da população. Portanto, o socialismo leva à completa crise de abastecimento e à escassez total de recursos, o que leva à morte e à destruição completa da civilização e ao genocídio. É isso.